E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pois é, né? Vamos lá. Estamos aqui nos reencontrando depois da minha doença. Infelizmente, também depois dessa suspensão por causa do coronavírus. E diga de passagem, é um momento assim bem complicado e eu espero que vocês fiquem em casa. Não saiam, pelo amor de Deus, porque senão dou uma voadora no meio do peito de vocês. Bem, brincadeiras à parte, vamos lá para retornar onde a gente parou, né? No Canvas deixei também vídeos e um material para vocês assistirem novamente, lerem novamente sobre, inclusive também está o slide lá, sobre as particularidades do ensino fundamental e médio, onde eu abordei a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, como está o ensino fundamental e o ensino médio atualmente. Inclusive também está passando por um processo de mudança, né, principalmente no novo ensino médio. E o que eu vou abordar hoje aqui para vocês são os parâmetros curriculares nacionais. Vou tentar aqui ser um pouco breve, inclusive esse slide e outros materiais, os próprios PCNs estarão disponíveis para vocês dar uma lida, tá? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Aí vocês vão ler a parte principalmente voltado para a educação física, ok? Tem outros materiais lá voltados para diversas disciplinas, mas nosso foco será a educação física. Leia os PCNs, tem um documento Introdução aos PCNs, dê uma lida, e também dê uma lida nos materiais que eu disponibilizei voltado para a questão da educação física. Não deixem de ler, é um material muito rico, é extenso e vocês precisam entender porque são esses documentos que norteiam como nós professores devemos trabalhar. Inclusive, alguns documentos já teve algumas pequenas mudanças, como, por exemplo, os temas transversais. Os temas transversais, que será nosso próximo conteúdo. Sem mais delongas, vamos lá, né? O que são os parâmetros curriculares nacionais? Parâmetros curriculares nacionais, ou simplesmente PCN, são diretrizes elaboradas pelo governo que constituem um objetivo de qualidade para a educação em todo o país. Qual o objetivo? Seu objetivo é propiciar subsídios à elaboração e reelaboração do currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno em uma escola que se aprende mais e melhor. Isso aqui, pessoal, é um documento que norteia, não é um documento onde está impondo que precisa ser feito da seguinte forma. Então, é um documento que norteia como o professor deve trabalhar seu conteúdo, tendo as diversas manifestações onde possa ter uma melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. Um breve histórico, né? Até 1996, não tinha um documento específico voltado para esses parâmetros. Simplesmente ele esteve estruturado nos termos previstos da Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que não tinha um documento específico que norteava a questão da educação do país. Em 1980, tivemos propostas que foram reformuladas segundo as tendências educacionais do período. Ok? Então, foi em 1980 que tivemos as primeiras propostas, digamos assim, onde se voltou para poder ter uma melhoria da qualidade de ensino no nosso país. Na década de 90, tivemos a Conferência Mundial de Educação para Todos, onde essa conferência tentou alinhar de como seria a questão da educação em todo o país. Claro, tendo observações a respeito das suas particularidades de cada país, né? Coisa que eu vou abordar também, onde o nosso país é continental, cada região tem a sua particularidade. De 1993 a 2003, tivemos o Plano Decenal de Educação para Todos. O que é esse plano? É um plano onde tinha o objetivo de melhorar durante esse período a qualidade do ensino. A questão para saber se a população brasileira sabia ler e escrever. Simples. Claro, com a melhoria da educação voltar também para as outras áreas. Esse plano
a cada 10 anos, sofre modificações. O que é que valeu a pena durante esse período, o que é que não valeu, o que precisa mudar. Então, de 1993 a 2003, tivemos esse plano decenal de educação para todos. Aí sim, em 1996, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9.394, consolida e amplia o dever do poder político para a educação em geral. Então, especificamente, a questão do governo tem uma atenção especial de como é desenvolvido a educação em nosso país, através da LDB. Os PCNs, como uma proposta inovadora e abrangente, expressam um empenho em criar novos laços entre o ensino e a sociedade. Criar novos laços e apresentar ideias, atenção, do que se quer ensinar, como se quer ensinar e para que se quer ensinar. Então, é um documento que norteia. Os PCNs em si não são documentos com uma regra que impõe, mas sim que norteia para você, para o professor ajudar na questão do que se quer ensinar, como se quer ensinar e para que se quer ensinar. Os PCNs não são uma coleção de regras, como eu já tinha dito para vocês, mas um pilar para a transformação de objetivos, conteúdos e didáticos do ensino. Os PCNs do ensino fundamental, o ensino proposto pela LDB está em função de quê? Do objetivo maior do ensino fundamental, que é o quê? O de propiciar a todos formação básica para a cidadania. Então, a formação crítica cidadã não é simplesmente empurrar conteúdos. É você sair de lá da escola um cidadão, ok? A partir da criação na escola de condições de aprendizagem para desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Português e matemática aí, truando para valer. E a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Ou seja, não é simplesmente só conteúdo, 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 mas sim é a transmissão do conteúdo fazendo uma junção do que se passa na sociedade de forma geral, seja na tecnologia, no meio ambiente, no comportamento e várias outras coisas. Então, o ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do ensino fundamental, que é o de propiciar a toda formação básica, repetindo, né, o que foi para a cidadania, a partir da criação na escola de condições de aprendizagem para desenvolvimento, a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Isso aí se encontra no artigo 32 do PCN, onde justamente é um pequeno trecho onde aborda realmente a formação crítica cidadã e não simplesmente só transmissão de conteúdos. A preocupação dos PCNs do documento é que você seja um cidadão, é que você tenha o controle daquilo que se vive no mundo, de forma geral. Então, quais são os princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares nacionais? São as práticas educativas adequadas às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais, considerando o interesse e motivação dos alunos. Aprendizagens essenciais para a formação de sujeitos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência e dignidade na sociedade em que vivem. E o domínio da língua falada e escrita, os princípios de reflexão matemática, as coordenadas espaciais e temporais que organizam a concepção de mundo, os princípios da explicação científica, as condições de fruição da arte, das mensagens de estéticas, domínio do saber tradicionalmente presente nas diferentes concepções do papel da educação no mundo democrático, até outras tantas exigências que se impõem no mundo contemporâneo. Então, vocês estão vendo aí que esses princípios sempre alinhados à formação crítica cidadã.
Então, atenção, os PCNs são abertos e flexíveis. Você pode fazer várias adaptações, dependendo da realidade do aluno. Então, existem adaptações para a construção do currículo de uma secretaria ou mesmo de uma escola. Não se impõe como uma diretriz obrigatória. O que se pretende é que ocorram adaptações. Agora, o seguinte, os PCNs não são feitos, pessoal, simplesmente para poder nortear e você esquecer. Os PCNs são um estudo que foi realizado e que norteia, mas simplesmente você não pode renegar os PCNs, e sim você pegar os PCNs e fazer as suas devidas adaptações, caso seja necessário. Então, por meio do diálogo entre esses documentos e as práticas já existentes, isso aí, pessoal, é fundamental, porque você vai pegar aquilo que está proposto pelos PCNs e adaptar à sua realidade, desde a definição dos objetivos até as orientações didáticas para a manutenção de um todo coerente. Então, os PCNs adotam como eixo o desenvolvimento de capacidade do aluno, processo em que os conteúdos curriculares atuam não como fins em si mesmos, mas como meios para a aquisição e desenvolvimento dessas capacidades. Nesse sentido, o que se tem em vista é que o aluno possa ser sujeito à sua própria formação e um complexo processo interativo que também o professor, diga-se de passagem, se veja como sujeito de conhecimento. Então, é trocando experiências. Repetindo aqui, ó, o aluno é o sujeito da sua própria formação. Então, ele vai ter a sua própria ideia de mundo de acordo com aquilo que ele estuda, através da indagação entre professor e aluno, entre alunos, pela troca de experiências. Então, no contexto dos PCNs, se concebe a educação escolar como uma prática que desenvolve capacidades e aprendizagem dos conteúdos necessários para a compreensão da realidade e participação em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais amplas, condições fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não excludente. Ok? A Organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Nos PCNs, optou-se por um tratamento específico das áreas em função da importância instrumental de cada uma, ok? Mas contemplou-se também a integração entre elas. Ou seja, sabemos que existem as áreas de conhecimento, né? No caso da educação física, linguagens e códigos, temos ciência da natureza, as humanas, e no ensino hoje, através da BNCC, no ensino médio temos também a matemática. Então, são 4 áreas. O que é que os parâmetros curriculares querem que aconteça? Aconteça que existe sim a transmissão dos conteúdos através de assuntos relacionados diversos na sociedade, ela específica, mas também faça uma junção, que as disciplinas sejam amigas. Por exemplo, eu posso trabalhar na educação física, a questão das qualidades físicas, a velocidade, que é uma das qualidades físicas, e trabalhar junto com o professor de física, por exemplo, onde se trabalha a questão da velocidade média. Cada professor trabalha na sua área e pode também fazer uma junção, tendo uma interdisciplinaridade. Então, os parâmetros curriculares nacionais têm essa proposta de se trabalhar as áreas de forma isolada, não esquecendo dos assuntos relacionados ao cotidiano da sociedade e fala da ajuda entre as disciplinas também. Quanto às questões sociais relevantes, reafirma-se a necessidade de sua problematização e análise, incorporando como temas transversais. E esses temas transversais será o conteúdo da nossa próxima aula. Então, por exemplo, um dos temas transversais que se trabalha na sociedade é a questão do meio ambiente. Então, como a educação física pode a questão de ter uma formação crítica cidadã alinhar o seu conteúdo com esse tema transversal. Então, assuntos para a próxima aula. Quanto ao modo de incorporação desses temas no currículo, propõe-se um tratamento transversal, tendência que se manifesta em algumas experiências nacionais e internacionais, em que as questões sociais se integram na própria concepção teórica das áreas.
simplesmente, por exemplo, de novo, o meio ambiente, onde se integra a própria concepção teórica das áreas na questão da saúde, né, na saúde física, mental e social, como é que o meio ambiente pode ser incluso aí na questão da educação física. Então, fica uma indagação para vocês pensarem. Então, a diversidade. A educação física escolar deve se considerar a diversidade dos alunos, ou seja, cada aluno é um ser único, tem a sua diversidade, tem a sua especificidade, tem a sua particularidade. Então, aqui, ó, a atuação do professor em sala de aula deve levar em conta fatores sociais, culturais e a história educativa de cada aluno, como também características pessoais de déficit sensorial, motor, psíquico ou de superdotação intelectual. Deve-se dar especial atenção ao aluno que demonstrar a necessidade de resgatar a autoestima. Então, os PCNs abordam essa questão aí, que cada aluno é um ser único. Tem uma aprendizagem diferenciada, mas como nós, fica aí uma outra indagação para vocês pensarem. Como nós, professores, entrando na escola em várias salas de 45 alunos, como a gente pode trabalhar essa questão da especificidade do indivíduo, de cada turma, entre várias? Né? Fica essa reflexão aí para vocês. Então, de uma forma, como é feita a avaliação no PCN? O que é proposto pelo PCN? O elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino. Conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação de intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma. Conjunto de ações que buscam obter informações sobre o que foi aprendido e como foi aprendido. Então, elemento de reflexão contínua para o professor sobre sua prática educativa. Instrumento que possibilita ao aluno tomar consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades. Ação que ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem, e não apenas em momentos específicos, caracterizados como ferramentas de grandes etapas de trabalho e outras. A avaliação aqui, por exemplo, eu vou só aplicar uma prova, sabe do conteúdo? 10. Não sabe do conteúdo? 0. Isso é válido? O que é que vocês acham? O que é proposto pelo PCN? Que seja contínuo, que seja um processo de adaptação do aluno na aula, do comportamento, da resolução das atividades, da interação, da aprendizagem em si, é como um todo, ok? Então, como considerações finais, a qualidade da educação não depende somente da vontade ou de um outro professor, mas da participação em conjunto de todos que fazem parte do conteúdo, que fazem parte do contexto escolar para as tomadas de decisões sobre os aspectos e práticas didáticas. As metas não se efetivarão a curto prazo, é preciso tempo e recursos. Os PCNs servem de instrumentos para que se efetivem as mudanças necessárias a uma educação de qualidade. Os PCNs contemplarão a formação básica, incluindo a preparação geral para o trabalho, inclusive integrando as séries finais do ensino fundamental com o ensino médio, em virtude da proximidade da faixa etária do alunado e das características comuns de especialização disciplinar que esses segmentos de ensino guardam entre si. Então, para o ensino médio, colocam a escola como um agente principal na definição do currículo, o professor como um agente transformador e o estudante o cidadão alvo de toda mudança. Essas diretrizes estão definidas nos parâmetros curriculares nacionais como guias e não imposições, repito, para orientar a escola e os professores na aplicação do novo modelo. Então, constatou-se assim a importância dos PCNs para a formação de educadores e para uma educação de qualidade voltada para uma sociedade justa e igualitária. Mas é isso, pessoal. Esse documento aqui é praticamente um slide resumido que eu tirei da introdução dos parâmetros curriculares nacionais. Esse documento se encontra aí no Canvas. E no mais é isso. Estou à disposição. Obrigado, bons estudos e valeu!